Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos para mais um episódio do CaféCast, o podcast da Arco Construtora. Tudo bem com vocês, né? Estou aqui do lado do Diegão. E aí, Diegão? Tudo certo? Tudo certo. Vamos para mais um episódio, Mais um né? episódio, e agora com uma pessoa ilustre, uma grande amiga, parceira aqui da Arco, que é a Milena Gomes. Tudo bem, Milena? Tudo bom, gente? Boa tarde. Que tira né? muitas dúvidas da gente. Todo tempo a gente fala, Milena, e aí o processo tal, né? É. Mas já está acostumado, né, Milena, com isso? Já estou acostumada. Nem se preocupe, não. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigado. Coisa boa. Gente, e como sempre, né, de costume, falar do nosso patrocinador, porque sem o patrocinador Aqui não funciona. Não funciona. Então, nós estamos aqui, oferecimento exclusivo aí da Caf Stones, certo? Tudo em marmoraria, certo? É com eles, é o pessoal daqui de Sobral, o pessoal Cid, o Darwin, que ajuda a gente também nas obras, né? Ele lançou um desafio para mim, fazer uma bancada em ilha. E aí eu, tá bom. Bora, né? Bora, quero ver ele executar agora. É, porque ele tá se confiando muito naquela máquina que ele comprou agora, É. que diz que a máquina, viu, Milena? Faz tudo. Ai, é. Tudo. Ele não faz nada. A máquina Desenha é como se fosse uma impressora de 3D. Ah, que massa. De Viu? pedra, né? Geração, tecnologia. Legal. Assim. E aí, Inovador, gente, se você estiver precisando de cotação, orçamento, tudo de pedra em geral, é com o Cid, beleza? Então é isso. Vamos começar aqui o podcast. Vamos Milena, pra como eu cima. falei você no off, aqui é uma conversa, né? A gente está mais aqui para mostrar para o pessoal de casa, principalmente os estudantes de engenharia, ou que também são formados na área, arquitetos e tal. Eu sempre digo que tem que ter a interdisciplinariedade, né? As pessoas têm que saber um pouquinho de cada coisa, porque às vezes você recebe o cliente e para tirar a dúvida do cliente, para você passar segurança para o cliente, é importante que você saiba também de outras áreas, né? Para justamente complementar ali, né? Tirar a dúvida do cliente é uma coisa muito... Profissional completo, né? Porque aí a gente atende ali o cliente no todo. Que ele chega já... Chega com várias dúvidas, né? Tem a parte de renda, tem a parte da obra, do projeto, né? Isso. E eu acho que... E eu costumo dizer que o projeto é a parte mais simples, assim, do que envolve toda uma obra, né? Com certeza. Porque tem essa questão do financiamento é muito complexa e é aquele negócio que o Gabriel sempre fala. Você faz obras sem projeto, faz obras sem empresa de engenharia, mas você até sem dinheiro. Mas você não faz obra sem dinheiro. Sem dinheiro não, né? Isso é impossível, viu? Para isso nós estamos aqui. Exatamente. E aí eu queria começar, Milena, pedindo para você se apresentar para as pessoas, né? Quem é a Milena Gomes? Né? Vamos lá. De onde veio, para onde vai? Eu me chamo Milena, né? Sou natural de Fortaleza, mas já moro aqui em Sobral desde 2013. 2003, desculpa. E em 2009 me tornei correspondente da Caixa. Desde 2009 que a gente atua como correspondente. Antigamente só tinha até uma agência da Caixa aqui, que era a agência Central. Sobral, né? E aí, quando foi aberta a outra agência, né, que é a agência Dom José, aí me convidaram para me credenciar lá também. Por um tempinho eu passei credenciada nas duas, mas depois acabou que ficamos só na Dom José, né? Sim. Graças a Deus temos uma parceria excelente, né? O pessoal da habitação lá, Eu vi aqui. sensacional, viu? Gerentes também, todo mundo muito atencioso, né? Sim. Então a gente consegue dar ali fazer um trabalho bacana, né? Porque não é só a Milena, não adianta só eu fazer a minha parte, né? Eu tenho que ter ali o suporte da agência, né? Que realmente o que finaliza é lá. Né? Então, assim, eu trabalho nessa área, né, há bastante tempo e, graças a Deus, é um trabalho que eu me encontrei, né? Então, assim, eu gosto muito do que eu faço e a gente pega também situações em que a gente se envolve emocionalmente, porque tem horas que a gente vê aquele cliente, é o sonho da vida dele, né? Então, tudo isso, assim, a gente acaba se envolvendo, né? Tem cliente que volta lá no escritório, assim, chora assinando um contrato, sabe? E eu acho isso muito bacana. Eu poder fazer parte disso, assim, realmente, para mim é uma realização. E, assim, a gente fica muito feliz em ouvir isso, porque há uma cadeia, viu, pessoal? Há uma cadeia, há um background todinho de pessoas que ajudam pessoas a realizar o seu sonho da casa própria, né? Porque não é só o arquiteto, não é só o engenheiro, não é só a construtora como um todo. É um conjunto, né? Todo mundo trabalha em prol daquele sonho, né? Aqui a gente está aqui falando de um sonho da casa própria que envolve todos nós. Né? Então, aqui realmente é uma coisa que eu me achei, que eu me encontrei. Isso. Sabe? Então, acabei casando como sobralense, né? Que
Foi por isso que até fiquei aqui, porque quando vim morar aqui não era... Eu só estudava, né? E aí conheci meu esposo, que é o Daniel Gomes, né? Que aqui é sobralense mesmo. E fiquei, né? Hoje tenho uma filha de 9 anos, que o nome dela é Eva, né? Uma bênção na minha vida também, em todos os sentidos. E seguimos aqui, trabalhando juntos, né? Nessa parceria maravilhosa. Gostou. Sobral. Tanto que casou e tem uma filha. A filha é sobralense. A filha, não. Ela não é sobralense de nascida, mas de coração ela é. Eu recebi a nacionalidade sobralense agora em julho. Foi, eu vi. Naturalidade, né? Que é o não, cidadã, né? Título de cidadã sobralense, exatamente. Gabriel também. Recebi também. Foi, olha aí, ó. Sou natural também de Fortaleza. Pois é, então, de coração, nós já somos sobralenses. Você chegou em 2003, né? Eu cheguei no ano 2000. Então já tem mais tempo do que eu. Tenho 23 anos aí de Sobral, na veia. De sol. Então, quem vem pra cá parece que não sai mais não, viu? Sai mais não. Rapaz, aqui eu sempre digo que... Não sei se é por conta do... É uma coisa charmosa, né? Sobral é uma cidade muito charmosa, assim. E uma qualidade de vida, né? Que a gente normalmente não tem na cidade grande. Aqui não falta, assim, nada, né? Acho que a gente tem uma qualidade bacana de vida. De prestação de serviço. De prestação de serviço, exatamente, né? Empresa, assim, a gente tem um suporte bom. E uma cidade, ao mesmo tempo, pequena e bonita, né? Sobral é uma cidade bonita, bem cuidada, exatamente. Então, assim, até quem vem de fora, às vezes, que espera uma cidade do interior do Ceará, se surpreende quando chega em Sobral e vê a beleza que é a cidade e como ela é cuidada. Inclusive o Felipe, que estava aqui, né? Justamente, ele é de Alagoas, que a gente trouxe, o engenheiro, ele ficou... Chamou ele para cá. Impressionado, assim, né? Foi. Porque Alagoas em si também não é... A visão que a gente tem aqui não é tão grande, né? Mas... tem o mesmo conceito assim da cidade de Sobral, enfim, é uma capital, mas parece interior, que nem João Pessoa, né? Diferente de Fortaleza. É diferente. A proporção, né? Fortaleza eu tava... Quando você começa a viajar e começa a comparar, né, locais com os outros, né, aí você vê que, tipo assim, Fortaleza, inegavelmente, é a capital econômica do Nordeste. Assim, verdade. Rapaz, você tira pelo tamanho do comparado, aeroporto, né, obra, é tudo muito maior, né? É verdade. E a gente tem que ter orgulho, né, na nossa terrinha aqui, Ceará, né? E aí, Milena, avançando aqui nessa parte, já entendemos aqui que a Milena agora é sobralense, viu? De carteirinha, que nem eu agora. Tiramos a carteirinha, o passaporte, né? O passaporte. Green card. Já tá falando inglês já, tudo certo? Quase, daqui a pouco. E aí, tá com 14 anos. 2009, né? 14 anos aí dentro desse mercado. De correspondente. 14 anos desse mercado imobiliário. E tu deve ter visto, assim, de tudo um pouco, né? Quais, assim, se tu puder listar aí as 3 maiores dúvidas, assim, que tu chega lá, que tu vê assim, meu Deus, o pessoal tem muitas essas dúvidas aqui. Quais seriam? Bom, as dúvidas hoje em dia, né, que chegam para mim, né? Primeiramente, quando há mudanças na Caixa, né, é uma chuva de dúvidas, né? Então, as pessoas começam logo, tem gente que quando escuta o anúncio que a Caixa vai mudar alguma coisa, elas já mandam mensagem perguntando o que vai acontecer, né? Tipo assim, a gente também não sabe, entendeu? Porque a Caixa, ela tem essa característica assim, que às vezes todo mundo sabe ao mesmo tempo. Sim. Então, quando o governo vai lançar alguma coisa, alguma novidade, alguma mudança de programa, o que a gente sabe é o mesmo que os clientes estão sabendo ali também durante aquele anúncio, sabe? E aí a gente tem aqui uma enxurrada de gente perguntando, e a gente tem que esperar, né, as coisas se concretizarem para que a gente possa passar alguma informação. Então, isso foi uma coisa que, agora, principalmente com essa mudança, né, que teve recente do Minha Casa Minha Vida, foi assim um turbilhão, sabe? A outra dúvida que geralmente as pessoas perguntam é como é o processo, né? Como funciona o processo de financiamento. E aí a gente vai afunilando ali aquele cliente. Você quer comprar um imóvel pronto ou quer construção? Se quer construção, qual é a modalidade? Se já tem um terreno, vai afunilando ali o atendimento, né, para poder esclarecer as dúvidas. E a terceira dúvida, né, que geralmente os clientes têm, são em relação aos valores, né? Quando a gente tem clientes de construção, né, perguntam como são feitas as liberações, como que é feito o repasse do dinheiro do banco, né, porque aqui a gente já está acostumado, né, a lidar com isso, né, e a Caixa ela repassa em etapas, né, aquele dinheiro não vai de uma vez só,
E os clientes muitas vezes, chegam às vezes pensando que esse dinheiro eles vão receber de um valor só, de uma vez só, né? Principalmente quando tem utilização de FGTS, porque encaram que o FGTS vai entrar de uma vez só e também não entra. Então, assim, são as dúvidas mais frequentes, né? Como funciona o processo, como recebe o dinheiro e quando tem alguma mudança, né? Que todo mundo quer saber o que é que está acontecendo. E o pior isso eu vejo muito, né? Pelo menos comigo, é que eu... Primeiro, para chegar em ti, Milena, eu tenho que ter tirado várias dúvidas e tal. Aí eu disse, rapaz, realmente agora é com a Milena. E aí eu vejo muito que o brasileiro tem um mal, Diego, eu também me incluo, de pensar o pior, né? Tem. De tipo assim, não, tá vindo a normativa, ixi, Maria, agora o mundo vai acabar, né? E aí, uma coisa que eu aprendi, que eu fiz o curso, né, para poder saber um pouco de financiamento, né? Eu entendo o financiamento, mas infelizmente, pela minha questão do meu cargo aqui dentro da empresa, hoje eu não consigo aprofundar, né? E tá 100% atualizado, né? Tipo, porque... Saber os mínimos detalhes, porque era não, porque se você pegar... Informação, e se tu pegar, Diego, de novembro... Pra cá já mudou muita coisa. Bicho, são muitas normativas que só para você ter uma ideia, tem semana que a gente tem alteração normativa 3 vezes. A gente recebe 3 normativos atualizados numa semana. Muda uma coisa, no outro dia muda outra coisa, aí já lança outro normativo. Aí a gente fica igual uma barata tonta para acompanhar isso também. Isso interfere muito nessa questão dos processos e, assim, existe algum pré-requisito, um exemplo? Lançou uma normativa, na próxima normativa tá refazendo o que foi a primeira ou tem... Pode sim. Pode acontecer. Tem normativa que entra para acabar com a normativa anterior. Caramba. Aí por isso que você tem que estar muito ligado. Por isso que eu te digo, eu até estava falando com o Igor, Igor, eu vou dar uma aula aí, o pessoal do Hub, né, que a gente tem um Hub agora, né, o Hub Arco, que é com vários arquitetos. Cara, eu vou dar aula daquilo que eu sei, mas eu vou ter que chamar a Milena para me ajudar, porque a Milena tem muito mais expertise do que eu, e até porque, querendo ou não, ela tá ligada às atualizações, e eu não tô. Diariamente, né? A gente tem realmente muita mudança. Muita mudança, assim, para acompanhar. É difícil. Rojão. Porque tem mudanças, principalmente, que acontecem, né, assim, com frequência, mudanças de taxa de juros. Um cliente que já está em andamento e a Caixa ela dá prazo. Às vezes dá, às vezes não. Mas, assim, quando ela dá prazo, aí a gente passa uma semana agora, né, que vai ter uma alteração do crédito de construção, né, SBPE, na Price só vai financiar 70%, né, que foi uma mudança recente que teve. Então, assim, eu me incluo nisso aí? Na Price, sim. É bem agora a minha vez, mas parece que o mundo... assim, aí, pra gente é mais olha difícil, só o que aconteceu. Difícil, cara. Teve a mudança, né, a Caixa anunciou, com a data de 1º de agosto, era 10 de agosto. 10 de agosto, até 10 de agosto contrata nos 80%. Passou de 10 de agosto, não contrata mais. Quando a gente começa a ter problema no sistema, ninguém conseguia mexer no sistema. Nós passamos 1 semana e meia sem o sistema funcionar direito. Ninguém conseguia mandar uma proposta, ninguém conseguia fazer nada. Foi um caos. Como que aí pronto, aí a gente fica, né, naquele desespero, porque a gente dá uma atenção maior para esses clientes que vão se prejudicar se não assinarem até aquela data, né? Só que como é que a gente consegue finalizar se o sistema não está funcionando, né? Uma mudança com data certa. Aí a Associação dos Correspondentes, que graças a Deus é um anjo assim, para a gente, sabe? Porque eles realmente são muito atuantes. Sim. E aí eles lutaram lá e conseguiram prorrogação desse prazo, que é até hoje. E sendo bem justificado, né? Entendeu? Porque conta do sistema e tal. Né? Mas, assim, a gente vive nessa batalha, sabe? Assim, de datas, de prazo, de mudança. Mudança até a próxima semana a gente já não assina mais. E hoje encerra o prazo, né, a partir de amanhã. Os contratos que não assinaram já. E reserva também, né? Que ainda tem esse detalhe. Que a gente ainda tem que ter a reserva de recursos, tudo, né? Todo um processo, né? Para assinar um contrato. Mas, assim... Essa é a labuta, né? Esse é o labuta. Nosso papel é tentar, né? E ainda vou te dizer mais. Tem o nosso cliente da Job, o João. O João chegou aqui para assinar tudo do contrato, né? Eu posso falar hoje que a gente é muito amigo e tudo, e a gente já trocou confidências, né? Digamos assim. Aí ele dizendo assim, rapaz, tô esperando aí porque me disseram que vai melhorar.
a taxa de juros e tal e tal. E aí eu aprendi uma lição com um amigo nosso, né, o Newton, lá de Fortaleza, que ele dizia assim, rapaz, o melhor momento é agora. Eu também participo disso aí. Viu? Eu também compactuo disso aí. Pô, o melhor momento é agora. Tá aí, vou dar um exemplo. Ele falou com a gente um dia depois o dele, como é que tá? Já tá tudo certo, né? Ele entrou dentro do antigo modelo ou não? O dele é porque é pró-cotista, é outra linha de crédito. Aí não vai sofrer alteração com essas mudanças agora. Mas, por exemplo, ele estava na dúvida se ia tal. Vamos supor que ele fosse uma pessoa que tivesse vindo com o trâmite normal, sem ser o pró-cotista. Por exemplo, eu, né? Sim. Naquela mesma linha. Rapaz, se eu fosse demorar, como demorou, porque infelizmente o loteamento não liberou ainda para eu poder construir, eu entrei agora nesse negócio. Eu vou ter que dar no mínimo 30%. De entrada. E isso aí muitas vezes inviabiliza, né? Para muita gente. A construção, você às vezes até consegue ali trabalhar o orçamento, né? Para enquadrar melhor e tudo. Mas quando é um cliente que já fechou um imóvel, contando já com a entrada que era 20%, porque e não conseguiu assinar. Vai ali para venda, né? Vai, sim. Geral, né? É geral. Imóvel usado e construção vai entrar essa regra, certo? Imóvel novo, não. Continua 80%, né? Na price. Mas imóvel usado e construção vai entrar 70%. Então, assim, um cliente que está em andamento ali, ele pode se prejudicar, pode ser, né, um fator decisivo realmente para a conclusão ali da compra e venda, né? Certeza. Então, a gente se preocupa muito, sabe, com esses clientes. Tanto é que quando tem esses anúncios, a primeira coisa que eu faço é levantar o que a gente tem de cliente enquadrado naquilo ali, porque a gente precisa dar uma celeridade maior. A gente encosta um pouquinho ali os outros, né, que não vão ter esse problema, né, e a gente realmente tenta focar nesses, porque tem prazo, entendeu? Então, às vezes fica muito corrido, porque, na verdade, ninguém quer que o seu fique para depois, entendeu? Então, assim, todo mundo quer que o seu rode rápido, né? Todo mundo quer isso. Né? Só que a gente tem também esses detalhes que precisa, né, fazer o porque tem que fazer jogo, toda a avaliação, né? Exatamente. Do cadastro e tudo, do dinheiro e tudo. Isso é importante. Porque, querendo ou não, a Caixa, viu, gente, para quem não sabe, que nós estamos falando também com um estudante de 18 anos, né? Gente, a Caixa Econômica Federal foi criada para fomentar a habitação nacional. Então, a Caixa, ela, diferentemente de outros bancos, por exemplo, ela não precisa de tantas garantias, mas ela necessita de algumas, né? Então, a composição da renda, né? O imóvel mesmo que fica alienado, né? Isso. Então, querendo ou não, todas essas situações o banco tem que avaliar, porque até você quitar a última parcela é do banco. Né? Então, essas coisas eu vejo muito que você nos ajuda muito, né? Porque, querendo ou não, é o que eu sempre falo. A Arco tem a obrigação, né, de tentar fazer com que o cliente, quando ele entre por aquela porta ali, né, tenha tudo, né, nas mãos, todas as informações e tudo. E é por isso que, quando a gente não sabe, a gente tem um bom parceiro para poder, né, viabilizar o sonho daquela pessoa, né? Com certeza. E aí, entrando um pouco nessa questão do modelo de negócio, né, Diego, que a gente sempre frisa, né? Ela vê contigo assim, hoje a Milena tem uma... não, aqui eu só posso atender até tantos clientes, ou não. Ou, tipo, tô ligado mais ao alto padrão, ou não, também atendo Minha Casa Minha Vida. Como é que, assim, essa questão do teu modelo de negócio hoje, né, da Milena Gomes ali, pessoal da Fiel, né? Isso. Ali. Como é que está hoje o teu nicho, ou se tu não tem, como é que está hoje? Assim? Hoje, lá no meu escritório, né, trabalho eu e a Adeline, né, que trabalha comigo, né? A Adeline me dá uma força grande. Então, assim, hoje como é que a gente faz lá? Geralmente, quando são imóveis novo ou usado, a Adeline faz. Quando é construção, já sou eu que faço, entendeu? Então, assim, não é uma regra, né? Mas a gente tenta fazer essa divisão, que é para não ficar sobrecarregado nem para ela e nem para mim, né? Então, assim, ela já domina muito bem essa parte, né, do financiamento, tudo. Ela também é correspondente? Não. Mas tudo é ligado tudo ao meu correspondente. Porque aí só que ela fica ali de frente para mim, né? Dela, então, ela chegou à aquisição, muitos corretores já têm até o contato dela, nem fala comigo, Mas aí isso fica... e aí fica, né, essa parte de imóvel novo e usado. O financiamento é mais simples, encerrou o contrato, encerrou o atendimento também.
entendeu? Então, não. E a construção, não. A gente fechou o contrato na Caixa e iniciou o processo. É um procedimento, assim, né? Um processo muito mais longo, demorado, né? E que requer um conhecimento maior, porque até a obra terminar. A gente pega cronogramas com quase 2 anos de obra. Justamente. Então, é 2 anos atendendo aquele cliente. É. Entendeu? Então, não é um processo tão simples. E aí, esses processos de construção, hoje sou eu que faço. Né? Aí, assim, tem gente que contrata e já demanda direto para a agência as liberações, né, quando é construção. Tem outros que já manda para mim e eu faço essa intermediação, né? Mas a gente aceita tudo, assim, até porque, né, Gabriel, a gente é um braço da Caixa, entendeu? Então, eu não posso, como correspondente da Caixa, escolher o que eu vou atender. Né? A gente tem a obrigação de atender todos. Nós somos nós só não somos funcionários do banco, né? Mas a gente está ali para prestar um apoio à agência. Então, em hipótese alguma, eu posso escolher quem eu vou atender. Né? Eu tenho tanto o cliente de imóveis mais baratos, né? De Minha Casa Minha Vida, né? Faixa 2. A gente já fez empreendimentos faixa 1. Né, que são clientes realmente que compraram imóveis bem mais em conta, né? Então, assim, a gente faz tudo, a gente tem que fazer tudo e tem que dar a mesma atenção, entendeu? Mesmo suporte. Né? O mesmo suporte, o mesmo atendimento, né? A gente tenta... Mas hoje, assim, por exemplo, tu tem uma ideia de... Que, assim, eu sei que, enfim, quantos clientes tu já atendeu? De construção? Não. De tudo? De tudo. Nossa Senhora, não tenho nem noção. Nem noção, né? Eu devo até ter as minhas planilhas lá, mas sabe, eu nunca tive a curiosidade de contar, mas eu tenho anotado. No mínimo, todos os clientes. pelo menos Deve ser 200. o Boa Vizinhança todinho. Não, 200 não, 200 muito mais do que 200. Pode ter certeza, muito mais do que 200. Então, porque gente, tem mês que a gente assina 7, 8 contratos. Mês. Pronto. Entendeu? Então, assim, se a gente for contar só, por exemplo, do empreendimento, que eram 200 e tantas unidades, que a gente fez um pouco mais do que a metade, entendeu? Então, tem muito cliente atendido. Muito massa isso, porque são Você sonhos. não tá falando com qualquer pessoa, né? Primeiro, tá falando vocês que estão no assunto, viu, gente? Assista esse podcast, porque vale muito. Vale muito a pena. Aí eu tenho uma característica que eu acho, assim, o pessoal na agência até ri, né? Porque tudo que é difícil, complicado e que ninguém nunca viu, cai no meu colo. Na verdade, cai no meu colo, eu não procuro, viu? Eu não posso dizer quem foi, porque senão, né, vai gerar ciúmeira e tudo, mas 2 pessoas lá do banco da Caixa já disseram, rapaz, é a melhor correspondente bancária da região. Oh, obrigado pelo elogio. Por isso que tem moral. Tu viu aqui no off como é que é? Falando aqui, gente aqui, ó, depois do horário e tal, e puxando assunto, né, tirando dúvida. Massa isso, né? Porque quando a gente cria essa relação, o teu caso em específico, não da tua parceira lá, mas o teu caso específico, é igual o nosso aqui da construtora, né? A gente, querendo ou não, vira meio que um concierge, né? Da máfia italiana, um conselheiro, né? Daquele casal, daqueles clientes que nos procuram, né? Porque, querendo ou não, você passa muito tempo ali com uma obra, né? E, querendo ou não, se a relação não estiver boa, se você desgastar, é meio chato, né? Acaba estreitando ali o relacionamento, né? É um cliente que muito. você estreita mesmo o relacionamento. Exato. E assim, é o que eu sempre falo para os nossos colaboradores, que a gente não faz só projeto, a gente não faz só obra. A gente cuida mesmo do sonho daquela família, né? Porque é muita, digamos que, abdicação do que vai ser feito. Vocês começam ali no início do sonho, né? Projetando as paredes do lar, né? Assim, é muito legal. Viu? E, inclusive, aqui, que é o diferente, né? Tipo, o cliente está aqui, ele já começa a conversar com o Diego sobre o projeto, aí no meio pro fim que o Diego... É só a parte boa, né? Só a parte maravilhosa. Inclusive, eu tenho uma mensagem aqui do cliente, que é essa daqui do dia hoje. Foi complicado. Pode falar. falar. O cliente olhou lá, viu? O Luiz está aqui atrás. Viu, Luiz? O que foi que aconteceu? O cliente botou assim no grupo, né? Tá todo mundo no grupo. A gente faz um grupo, fica com 12 pessoas, Milena, de trabalho com o cliente. A gente municia, né? Todos os nossos clientes com muitas informações. E aí eu bati a foto lá da obra, pro cliente saber mesmo. Eu bati a foto, o pessoal, tá faltando um chapim aqui. Que é o chapim, não é pro chapim normal. O chapim normal, mas é para fazer uma volumetria que ele quer fazer na parede do tipo cascata. Tipo uma carpa de, sim, sabe eu assim? sei qual é. Uma loucura, um trilho, né, na parede.
Aí o cliente olhou assim, rapaz, não tô sabendo essa arrumação aí não. Não, tá sim, tá aqui no projeto e tal, bem direitinho, né? Tudo bem, tá certo. Aí, olha, ele botou no grupo, porque ele sabe que o Diego tá, eles são amigos pessoais, antes mesmo da obra. Aí ele falou assim, ei, pessoal, não vai avisar o arquiteto não, tá certo? Mas eu vou matar ele. aí, vocês não avisam não, pra ele pegar ele de surpresa. Então, tipo assim... Sobrou pra ele. Quando o cliente entra aqui, quando vai falar com o Diego, é mil maravilha, porque vai indo. Só que tem um momento que o cliente, eu acho que dá aquela lucidez, que geralmente, não sei se tu já prestou atenção nisso, mas aqui, pelo menos, eu vejo muito isso. Às vezes, quem fecha um negócio, geralmente não é a pessoa que tem dinheiro. Geralmente é o companheiro que na verdade, é o que... Bora, eu quero isso, sabe? E aí, teve às vezes, o cara tá indo aqui, tá Gabriel, assim, assado, aí a mulher começa. Rapaz, gostei disso aqui que o Diego tá falando. Eu quero isso. Aí o cara já chega aqui pro lado. Coça até a cabeça, né? Coça aqui a cabeça. Ei, Chacon. E o financiamento isso aí, macho? Como é que a gente faz isso aí, macho? Pelo amor de Deus, que eu tô vendo aí que não vai dar pro recurso próprio, não. Aí disse, não, rapaz, se acalma, eu vou ver aqui e tal, vou ver tua documentação, eu passo pra Milena, né? Não é assim? É, desse jeito. Rapaz, é uma confusão. Olha, a mulher que... lá em casa, né? A gente fez a nossa obra, né? E aí... Durante o projeto era mais ou menos isso aí. Era eu o tempo todo, eu quero isso. Tudo que era proposto no projeto eu achava lindo e eu queria, né? Claro. E o meu esposo era só, meu Deus do céu, você tem noção de quanto é o custo disso? Aí era toda hora, era aquela confusão, né? Até que ele disse assim, olha, eu vou fazer essa casa, mas no deck você não se meta. Deixa eu todinha. O deck é meu, o deck eu vou resolver. Eu tá certo. Não, é porque senão não sobra nada pra gente, cara. Não sobra nada pro homem, não, pô. Só a conta pra pagar. É loucura. E aí, rapaz, eu tava conversando e eu acho que isso é uma coisa muito bacana da gente ser, tô falando de mim, de você, né? Como canais de viabilidade, né? Daquele negócio, sim, né? É. Porque às vezes fica muito no mundo ali da criação e tal, da imaginação de como é que vai ser e tal, o Igor, né? Que é o engenheiro, fica aquele negócio muito do vamos fazer assim, cronograma é assim, sensato, que no papel é mil maravilha, mas na obra você sabe que tem sabe que é mil problemas, que a gente tenta blindar nossos clientes disso. E eu me sinto hoje na empresa como isso, como um canal de tipo assim, pô, estão pensando, estão agindo, mas eu é que estou dando aqui o suporte para que dê certo, né? É. E aí, por isso que eu sempre fico perturbando o Igor. O Igor fala com a Milena aí, que é o Igor que faz a PCI, né? Isso é a função do engenheiro, né? E aí, para dar certo, né? na conta do cliente, que eu me preocupo muito, Milena. Se vai caber no bolso do cliente, sabe? Porque eu acho que, tipo assim, se não tivesse eu aqui para dar aquele puxada de freio, sabe? Uhum. Às vezes o cliente acha que tem o dinheiro, mas na verdade quando você vai indo... Porque a obra, às vezes você cega, né? Eu vejo muito isso aqui. Tipo, a pessoa cega. É só a obra, eu disse. Meu amigo, porque vai dar experiência, né? A experiência de vocês, isso. O know-how, né? Então, tudo isso é um ponto que realmente você tem que parar o cliente ali. Tem hora que você tem que parar e dizer, olha, a sua possibilidade... Isso aqui, eu sei que você quer isso, mas assim, essa função ela não é fácil, né? Então, você puxar o cliente ali, às vezes, para a realidade dele, é complicado. E até, às vezes... Exige um cuidado, até do jeito de falar. Tem que ter muito tato. Exatamente. Porque, às vezes, você pode estar sendo confundido com uma pessoa que está querendo estragar o sonho. Exatamente. A pessoa vem cheia de expectativa, né? Às vezes, já conversou com outras pessoas que não são da área, né? Mas que, não dá certo, né? Enche a pessoa, né? Tudo dá certo, exatamente. Aquele tipo de coisa. Uma vez eu vi um ditado que o cara fez 2 casas. Uma casa ele estava fazendo para poder dar o pessoal dar pitaco. A outra era que o pessoal não poderia dar pitaco. Aí chegou um cara, rapaz, se eu fosse você, eu fazia isso na casa que não era para dar pitaco. Aí chegou assim, meu amigo, eu estou fazendo essa casa aqui que é justamente para você não dar pitaco. A outra ali você pode dar, viu? Pode ir lá. Pode ir lá. Lá você dá. Porque aparece muito disso, assim. Às vezes a questão da facilidade. As pessoas colocam que é muito fácil, é muito simples. Na verdade, não é. E tem que puxar muita mesmo. Responsabilidade. Eu puxo muito. Eu puxo muito. Às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Essa casa desse mesmo cliente que disse que ia matar o Diego, eu nunca dei pitaco. Dei pitaco financeiro. Opa, aqui, vou com calma aqui. Agora, no finalzinho da obra, eu notei que ele estava querendo muito o deck. Ele estava assim...
Se não tivesse o deck, eu acho que ele teria gasto um dinheiro que, na verdade, teria agradado ele, logicamente, mas muito mais a família do que ele em si, sabe? Que ele é um cara que gosta de festa, de receber amigos. Então, o deck para ele era algo muito sentimental. Aí eu fui falar da chopeira. Rapaz, ó, se tivesse uma chopeira aqui... Mas eu falei na inocência. Tipo assim, pô, mas eu tô vendo aqui, porque a situação lá, né? Pô, a situação aqui e tal, cara... Tava favorável. Tava favorável. Eu disse, rapaz, se tivesse uma chopeira aqui, ia ficar muito massa. Aí ele, o quê? Aí eu, não, doutor, eu acho que tivesse uma chopeira aqui e tal, mas releve. Deu 3 dias, ele mandou mensagem pro Diego primeiro. Diego, macho, eu vou botar a chopeira. Do nada. Do nada. Aí eu tava sem mexer no celular, que eu tava fazendo alguma coisa. Depois eu abro o celular, ele tinha mandado mensagem pro Diego e pra mim. Mandou pra mim. Ei, cara, aquilo que tu me mandou, aquele vídeo da chopeira, que tu falou, macho, me impregnei aqui na minha cabeça. Vou querer, ó. Vou fazer. Aí, às vezes, às vezes eu não quero ser o cara que dá a corda, tá entendendo? Porque já deixa pro Diego isso aí. Agora vai ter a chopeira, né? É porque ele não tava sabendo isso. Como é amigo, né? Você espera ser convidado, não, né? Ele já falou que vai fazer uma festa. Nem louco. Eu não entrego nem a cara. E aí, Milena, voltando aqui pro papo, né? Já encaminhando pro final, né? Do nosso podcast, assim, porque todo mundo aqui tem um horário, a gente tá gravando à noite, né? O que é que tu tá pensando, assim, sobre o mercado, sabe? Porque eu ouvi de uma pessoa muito influente aqui em Sobral que mercado, economia, na verdade, 50% é número mesmo, né? E os outros 50% é emoção, é a sensação, né? E aí, às vezes, se você diz que está tudo indo bem, as coisas começam a dar bem mesmo. As pessoas começam a comprar a ideia de que está dando bem, né? E aí eu queria ouvir de ti, vendo essas normativas, eu entendo que teve uma mudança de governo federal que atrapalha tudo. Diretamente. Atrapalha tudo, qualquer setor atrapalha. Mas o que é que tu acha que com essas novas normativas, com aquilo que está vindo, com aquilo que tu tá... Porque tu tem acesso, né, a algumas informações, né, logicamente. O que é que tu acha sobre a construção civil? Se ela vai melhorar, se ela não vai? Qual é a tua sensação, né? Teu feeling? Assim, o que eu acho, né? Assim, realmente, como, né, vocês mencionaram, a mudança de governo, ela impacta diretamente, né? Porque cada governo tem uma forma, né, de pensar em relação a isso, né? Então, assim, o quadro que eu vejo hoje, né, principalmente em relação ao Minha Casa Minha Vida, né? Eu achei uma jogada muito bacana, né, essa do governo aumentar o teto do Minha Casa Minha Vida para 350 mil, né? Era um valor de imóvel que só era trabalhado em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, né? E nenhum outro local do país, né? Antes, qual era o valor, o teto? Já era esse limite já era 350, né? Agora, sim, aqui em Sobral a gente tinha o faixa 2, que era 191, né, em 500, que foi agora para 220 mil, né? Subiu um pouquinho. Porque, de fato, a gente tinha um déficit muito grande. Não tem mais imóvel nesses valores, né, para enquadrar. Principalmente depois da pandemia. Principalmente depois da pandemia. O custo da construção civil foi lá para cima. Então, não Mas tem só explica o pessoal de casa o que seria esses 220 mil. Esses 220 mil, né? É o da Caixa ou limite... é o dos dois? Não, é porque, assim, o Minha Casa Minha Vida, ele tem, né, as faixas de imóvel e de renda, né, de valores que o banco avalia aquele imóvel, né, quanto ele vale. Então, quando a gente tem um imóvel que ele vale até 220 mil, a gente tem taxas mais atrativas de juros, né, condições melhores, tem o subsídio, que muita gente, né, inclusive pergunta, né, se tem subsídio. Então, essa linha de crédito do Minha Casa Minha Vida, essa faixa de renda, ela é até 220 mil e o cliente não pode ter uma renda maior do que R$ 4.400, certo? Então, você pega as condições melhores, subsídio e tudo mais. Antes, a gente só tinha até esse valor, né? Antes dessa nova normativa do Minha Casa Minha Vida. A gente só trabalhava com imóveis até esse valor. Passava desse valor, a gente ia para uma linha de crédito que é financiada pelo recurso da poupança, que é o SBPE, e tinha uma outra modalidade também com recurso de FGTS, que é o pró-cotista. Sim. Só que o pró-cotista, ele também é muito... existe uma burocracia maior para a utilização desse recurso, né? Então, tem que ser um cliente de carteira assinada, né, para poder utilizar, para iniciar, né? Ou então ter um FGTS de pelo menos 10% do valor financiado. Então, já cortava muita gente para
para usar esse recurso, né? Então, assim, quando eles aumentaram esse limite do Minha Casa Minha Vida para enquadrar imóveis até 350 mil, a gente deu um boom aí nos financiamentos, certo? Porque enquanto a gente estava com esses imóveis nesse valor enquadrados nesse recurso de poupança, né, que passava do Minha Casa Minha Vida, geralmente já ia para a poupança. Então, e com a falta um pouco de recurso, né, que a gente, devido a Selic estar muito alta, acaba que, né, vai diminuindo os recursos de poupança, as pessoas vão deixando de fazer aportes, né, e tudo mais. E a gente realmente tem um déficit, né, do financiamento aí, né, do aporte do financiamento. Então, o que estava acontecendo? A gente tinha um nicho ali de imóveis entre 220 até 350, né, que foi esse que foi coberto agora pela Minha Casa Minha Vida, que dependia do recurso da poupança e que a gente não tinha muita reserva. Então, acabava sofrendo todo mundo, tanto quem tinha um imóvel mais barato que queria adquirir ali, como também os que, né, que passam disso, né? Então, quando eles fazem essa mudança, eles separaram ali um grande nicho da habitação. Imóvel até 350 mil, a gente tem uma rotatividade maior, né? E fora isso, como ele tem também uma taxa um pouco maior de juros, né? Esse faixa 3, que é esse imóvel até 350 mil, também tem uma taxa de juros um pouco maior do que o faixa 2. E o que isso acontece? É uma rentabilidade maior também para o FGTS. Entendi. Entendeu? Então, assim, de certa forma, no início, assim, gerou-se um pouco de medo do recurso do FGTS também não aportar essa modalidade, né? Tipo assim, de um pouco tempo, isso aí pode também parar, né? Porque a gente já passou por alguns anos que a gente parava as contratações do Minha Casa Minha Vida por falta de recurso. Né, o aporte do ano era consumido em pouco tempo e aí tinha que esperar muito tempo, próximo semestre, para ser refeito o orçamento e tudo. Então, a gente passou por vários anos que a gente sofria muito com isso. Né? E de uns 5 anos para cá, 6 anos, a gente não tem tido mais. Então, quando começou que Minha Casa Minha Vida, né, para 350 mil, foi uma preocupação que eu particularmente tive, de que esse recurso pode não aportar muito tempo. Porque são imóveis com valores maiores. Hoje a gente tem muito saque de FGTS, né? Saque aniversário, tudo. Então, tudo isso pode comprometer, né? Sim. E aí, estudando um pouco, foi uma das coisas que eu vi, né? Que essa questão do faixa 3, como a taxa de juros é maior, também há um benefício para o FGTS. Né? Ele está emprestando com uma taxa bem maior do que a rentabilidade que ele paga. Então, ele vai conseguir, né, segurar ali mais tempo. Entendeu? Viabilizar o negócio. Viabilizar, hoje. Então, assim, hoje para a venda deu uma melhorada. Deu uma boa melhorada. Muita procura e realmente a gente consegue rodar. Porque quando a gente vai para esse recurso de poupança hoje, a gente para os contratos para esperar recurso. Quando a gente está no Minha Casa Minha Vida, hoje a esteira está rodando normalmente. Então, é uma facilidade bem maior, né? Eu acho que muita gente aí conseguiu agora colocar os imóveis, né, para rodar, para vendendo, conseguindo passar, entendeu? E a taxa ainda é menor, né? Porque mesmo sendo um pouco maior do que o faixa 2, mas ainda é uma taxa atrativa. Atrativa, né? Hoje existe um teto, Milena, assim, sobre o valor total para destinado para esse recurso Minha Casa Minha Vida? Você diz do orçamento total? Na verdade, o orçamento total, todo ano, ele é realizado aquele orçamento, né, para o ano, né? Inclusive, quando foi feita essa mudança do Minha Casa Minha Vida, com pouco tempo, menos de um mês, em alguns estados o orçamento já tinha sido 100% consumido. Caramba! Entendeu? E aí houve uma reunião, né, do Conselho Curador do FGTS para que tentassem aumentar o aporte desse recurso. Foi feita uma nova previsão, foi feita uma previsão que, né, assim, à parte, entendeu? Do que estava previsto, né? Do que já tinha sido consumido. Porque realmente, como eu estou dizendo, foi uma chuva de processo. Todo mundo que estava ali esperando recurso de poupança para contratar, na iminência, migrou imediatamente para Minha Casa Minha Vida. Porque a gente quer contratar, as pessoas precisam que o dinheiro gire, né? A roda precisa girar, porque o construtor que está com a casa parada, né, e não assinou ali contrato porque está faltando recurso, porque tudo, ele parou a obra dele, ele está com dinheiro preso no imóvel,
o funcionário que trabalhava já não vai parar de trabalhar porque ele também não tem o dinheiro ainda para aportar em outra obra nova. Cadeia. Então, é uma cadeia. Cadeia. Né? Uma cadeia. A construção civil, ela move nosso país. Então, é muito forte, né? Então, depois de que entra também como indústria, né? Exatamente. Se você tirar, por exemplo, depois do agronegócio, construção civil é um braço, é um motor da economia. É um motor da economia. Como consumo de família também e tal. Mas se você tirar a construção civil da economia, acabou. Meu. A quantidade de empregos gerados na construção civil é diretos muito grande. Exatamente. Eu sempre falo isso. Às vezes a gente visita alguns loteamentos, né, por conta das obras, e aí eu falo, desde daquela mulher que vende o lanche até as grandes empresas que vendem outro ferro, porcelanato e tal. Que é o que eu ia até falar. Às vezes tem um estigma por causa de questão política, né? Porque o político, a política é a arte de negociar aquilo que se pode, né? Aprendi muito isso. Eu também vim da política, né? E aí o que eu percebo é que às vezes você pega uma narrativa e leva aquilo ali como bandeira e tal. Então, tipo assim, uma coisa que eu percebo é que às vezes está ligado muito à construção civil, ao servente, a pedreiro, como se a construção civil fosse só aquilo. Só fosse aquilo. E que jogasse na esteira de tipo assim, não, só lá só tem pobre, né? Baixa escolaridade. O pessoal da baixa escolaridade está ali ligado à construção civil. É lógico que uma boa parcela de trabalhadores, de operários da construção civil está ligado a esse tipo de nicho, né? Mas eu também sou um operador da construção civil. Eu também sou uma operadora da construção civil. Então, a gente não pode deixar de lembrar né, que existem indústrias que vivem disso aí. Com certeza. Se todo mundo quebra uma Cerbras da vida, quebra uma Pointer, quebra, né, uma série de Porto Belo. É um setor vasto mesmo, realmente. Muito vasto e que gera emprego de todo jeito. Inclusive, a moça que vai vender lá o Didim. Rapaz, isso é verdade. E aí as pessoas, eu acho que deveriam ter um pouco mais de cuidado. Estou falando dos políticos, né, daqueles que nos representam. Certeza. Porque eu acho que, tipo assim, essa viabilização do crédito, ela é um assunto assim que ou tem crédito, meu amigo, ou o país para. Ou o país para. Porque não tem como a pessoa que ganha, sei lá, 4 mil no teto de 4.400, né, Diego? Como é que a pessoa dessa vai juntar, cara? 350 mil reais, 220 mil reais, entendeu? Para levantar essa pequena fortuna, aquele negócio, você está vendendo tempo. Você Primeiro, né? Quando se fala nesse assunto, a primeira coisa que eu penso é, tipo assim, quem mora de aluguel vai conseguir pagar o aluguel e a construção da sua casa? É isso. É o que foi o meu dilema, né? Eu tô noivo, quero casar, e quem casa quer casa. Aí você fica naquela do aluguel ou compra, né? Eu sou altamente contra o aluguel. Gabriel, o aluguel só é bom para quem é proprietário e está alugando. Eu quero ter minhas casas para eu alugar. Mas para eu alugar um imóvel, eu já não vejo com bons olhos, entendeu? Porque até eu estava conversando com uns investidores e a gente diz assim, cara, tu compra o imóvel, qualquer coisa, se der algum problema, cara, tu vende esse mesmo imóvel e só faz o debate, o abatimento. Igual você compra um carro e tal. Só que tem uma grande diferença entre o carro e o imóvel. O automóvel e o imóvel. Valorizando cada vez mais. Se tu comprar aqui um imóvel e fizer uma praça ali, seu imóvel aumentou ali de valor. E quando você for vender, está valorizado, né? Então isso é muito... Tem que saber muito do jogo, né? Isso aí. Tem. Aí você acha, Milena, que vai melhorar o mercado? Acho que a tendência é melhorar, né? Que, assim, eu já noto que a procura, né? Exatamente. Porque, assim, quando muda, né, de imediato, as coisas não funcionam tão rápido, né? Então, brasileiro assim, é igual o gato escaldado, viu? Fica, assim, a gente também que está ali na esteira, né, ali na operação, também a gente fica esperando um pouco as coisas acontecerem. Porque, como é uma coisa muito nova, a gente também precisa saber como vai explicar para o cliente, como que vai se vai proceder e tudo. E, assim, uma questão hoje que eu acho que eu tenho que levantar aqui, né, que é importante, né, para os clientes, para tudo, que é a questão do relacionamento com o banco. Isso então, é assim, importante. Eu acho isso hoje extremamente importante, porque se a gente tem
um pouco ali de escassez de recurso, né, que é o caso que a gente está na poupança, né, no recurso da poupança, como também a gente às vezes tem uma inadimplência alta no FGTS, no Minha Casa Minha Vida. Então, tudo isso vai estreitando a parametrização do banco para aprovar crédito. Então, o banco, ele hoje em dia visa muito qual é o cliente que ele vai oferecer o crédito. Então, assim, não é só chegar ali no banco e pedir, entendeu? Você nunca teve uma conta no banco, você nunca teve nada com o banco, você não, assim, às vezes a gente pega clientes que não querem, que querem só o financiamento, entendeu? Sim. Eu não quero ter conta, eu não quero ter isso. Assim, não quero ter cartão de crédito, não quero ter isso. Cartão, não quero ter nada. Como é que vai criar o relacionamento? Exatamente. Então, assim, as pessoas precisam começar a entender que o banco ele só vai emprestar dinheiro para quem ele conhece. Você não empresta dinheiro para um desconhecido. Com toda certeza. Ninguém empresta. E ainda vou dizer mais, viu, Milena? Às vezes eu escuto muito de cliente que, tipo assim, não, mas eu não gosto da Caixa por conta do aplicativo. Ok, tecnologia é algo que veio para ficar, não tem como a gente largar. E eu acho que faz parte também do banco, né? Querer renovar e tal. Mas assim, como eu estava te falando, é muito bom eu ter o meu gerente aqui que me atendeu, né? Já... Não, Gabriel, passa aqui amanhã. Você tem acesso ao gerente, né? Isso eu sinto muita falta já num banco digital, apesar de eu ter conta em banco digital. Mas para transação é muito bom, taxa é boa, tal, série de coisas, mil maravilhas. Mas eu tenho certeza absoluta. O atendimento pessoal, né, não tem. Não tem. Muitas vezes você dá um oi ali no digital, aí vem as respostas automáticas, né? Qual o seu problema? Algum desses problemas, você vai escolhendo. Eu vou te dar só um exemplo aqui. Eu tenho um banco da empresa, que é digital, eu tenho um da pessoa física. O dessa pessoa jurídica, né, da pessoa jurídica da Arco, eu tentei solicitar um cartão novo porque está muito desgastado. Só isso, a troca, normal, simples. Rapaz, você não tem ideia. Até agora eu não consegui, tá com 4 dias. Então, 4 dias úteis, né? Então, desde sexta-feira, né? Então, isso, com certeza, se eu fosse lá na Caixa, mandar só um WhatsApp aqui, ele me dava o procedimento, na Caixa eu já consigo resolver. Você tem um relacionamento mais estreito, né? Com um banco humanizado. Aqui, exatamente, mais humanizado, exatamente. Então, assim, hoje em dia, isso aí é uma vantagem para o cliente e também ele precisa entender isso, que o banco, a Caixa Econômica, ela não tem obrigação de conceder o crédito, entendeu? Sim. Então, assim, ela não tem obrigação. Do mesmo jeito, embora seja um banco, mas ele está ali para emprestar dinheiro para os clientes dele. Então, no momento desse, se eu tenho um cliente meu aqui que é correntista, que tem cartão comigo, que tem uma previdência comigo, que tem um relacionamento comigo com o banco, por que eu vou dar preferência ao pouco recurso que eu tenho para emprestar para uma pessoa que não tem nada comigo? Sim. Entendeu? É como se fosse uma relação pessoal. Se a gente se colocar no lugar do banco, é mais ou menos isso. Você não empresta para o desconhecido, você empresta para quem você já tem algum relacionamento. Eu já fiz negócios com essa pessoa e deu tudo certo, então posso emprestar sem problema. Pode acontecer um problema? Pode, mas você tem um histórico bom. Então, você ali está mais à vontade de ofertar crédito. Do mesmo jeito é o banco. E hoje isso está cada dia mais severo, né? mais severo, entendeu? Assim, inclusive teve uma parametrização nova agora do Minha Casa Minha Vida, muita gente reclamando de reprovações, que é justamente o rating do cliente. Mas eu vou dizer o que é, Milena. É por causa também do inadimplemento do não paga, pô. Aí, como não paga... A inadimplência está muito alta. O justo paga pelo pecador. Exatamente. Então, eu concordo que tem que ter uma melhor fiscalização do recurso que é repassado para o cliente. A viabilização do crédito. Por quê? Porque, às vezes, macho, não é por mal, não, mas é porque... por exemplo, se você não botar ali uma risca aqui, você vai, toda vez o Caixa vai botar e o governo federal vai lá e toma na cabeça. Porque quem paga a conta no final das contas... É todo mundo, viu? Exatamente, com Gente, certeza. quando uma pessoa não paga o seu financiamento da Caixa, não se preocupe não, viu? Quem paga a conta é o povo brasileiro. Tem uma coisa que as pessoas até dizem assim, mas o imóvel não está alienado. Aí eu digo assim, gente, a Caixa ela não tem interesse no seu imóvel. Com toda certeza. A Caixa não é corretora de imóveis. Ela não está ali para vender imóvel. Ela está vendendo financiamento. Então, por isso ela faz um critério de aprovação, de análise de renda. Porque o imóvel é uma última
é uma última segurança que ele tem. Mas o que ele quer mesmo é que você pague o financiamento. Não importa se o imóvel vai ficar alienado ou não. Se porventura não pagar, ela vai ter o imóvel como garantia. Mas não é do interesse dele tomar o imóvel. Não, nunca é. Entendeu? É um processo... Inclusive, ela faz de tudo para que você pague. Exatamente. Até a Caixa tomar a iniciativa de levar um imóvel desse a leilão, é muito tempo de negociação com o cliente. Tentando renegociar. Outras formas, né? Exatamente. Então, assim, a gente não tem interesse do imóvel, não. Embora ele fique alienado. É uma garantia, mas não é o interesse do banco ficar com o imóvel. Então, ele realmente, assim, foi até uma das coisas interessantes que levantaram. Faz parte de um grupo, né, de WhatsApp que é no Brasil, né, várias construtoras. E uma das coisas que eles apontaram, porque tem um nicho muito grande de construtoras do Minha Casa Minha Vida, né? Tem. É que os clientes hoje só precisam ter 30 dias de carteira assinada para poder fazer o financiamento. Antigamente eram 4 meses, né? E aí mudou para 30 dias. É bom para o cliente? É bom. Mas será que isso é bom para o banco? Isso. Entendeu? Porque é um cliente que não tem estabilidade ainda no emprego, que pode ser que com 2 meses, 3 meses ele saia, entendeu? Então, assim, gera ali uma aprovação de crédito, às vezes, para um cliente mas que sabe não que é isso tem aí, estabilidade também. Então, pra mim, é muito arriscado, sabe? É muito. Eu acho que, na verdade, aqui no Brasil, eu vejo muito assim, tudo é da mão para a boca. Não se tem um planejamento sério, uma conversa séria, né? Do tipo assim, se fizesse uma estratégia bem feita, às vezes poderia pedir 1 ano. Mas você tem que ter um mínimo 1 ano de FGTS. Aqui, estou dando só um exemplo. Sim. Né? Porque aí ele só tem 1 mês de FGTS. Então, 1 ano de FGTS, tal, beleza. Mas, por exemplo, se a estratégia fosse aplicada justamente na questão de baixar a taxa de juros, seria muito mais interessante para o banco, seria interessante para o povo em geral, entendeu? Mesmo que isso fosse rigoroso, mais rigoroso do que já está sendo, se tivesse uma taxa de juros mais bacana, o governo, né, ajudasse nisso, seria mais interessante. Porque não tem quem bote na minha cabeça que uma taxa Selic de 13,25 é ou não é uma convenção política. Tá entendendo? Porque por mais que exista o mercado e tal, você sabe que se o poder público chegar junto e tal, né, você consegue fazer com que a economia gire, entendeu? Exemplo, há 1 ano atrás, o Bolsonaro, 1 ano e meio atrás, era 2,75. Chegamos a 2%. A taxa Selic, né? Que aí era que voava a obra, entendeu? Porque a taxa de juros do banco era baixa, né? Era bacana. E faz com que a pessoa busque. Subindo de 2 e tanto, 2,75 para 13,75, cara, vai ter inadimplência, pô. Vai ter uma série de problemas, entendeu? Por mais que o contrato assegure aquela pessoa, mas a pessoa às vezes tem um financiamento com o banco, mas tem um problema, tem um empréstimo com coisa e tal. O banco ele também tem um crédito que é corrigido pela ATR, né? Então, assim, quando a gente estava com a Selic baixinha ali, a ATR estava zerado. Então, a gente hoje está vendo muita gente reclamando da prestação, que tem a correção da TR, né? Que já saiu do zero. E o saldo devedor, Helena? Taxa referencial. É a taxa que os contratos, né, são corrigidos, né, a taxa do índice federal. Então, assim, a TR ela passou muito tempo zerada. Né? Então, os contratos eram a taxa fixa. Normalmente, os contratos são compostos por uma parte fixa mais TR. Né? Então, essa TR ela serve justamente para medir ali como que está a taxa de juros no país, né? Então, Selic, ela é a taxa de juros. Exatamente. Né? Então, quando a Selic passa de 9%, 10%, ela começa a interferir na TR. E a TR começa a ter um valor agregado. Até e isso impacta as pessoas em têm todo que entender mundo. isso. 13,75, né? Agora é 13,25, né? Ao ano, se você dividir isso aí, dá mais de 1% ao mês. Exatamente. Então, a taxa Selic ela tem que baixar muito para que ela não passe esse absurdo, porque o acumulado aí no ano, né? Então, isso é muito importante. E, voltando aqui para essa pegada eu ia só complementar, assim, perguntar umas coisas assim, para poder entender também até o público de casa saber. Essa questão da parcela, da quantidade de anos, você tem algum referencial? Geralmente, tantos mil foi financiado, o valor da parcela ficaria mais ou menos 1%. Tipo assim, e outra pergunta
existe um prazo máximo para poder pagar o financiamento e, geralmente, como é que acontece? As pessoas passam o prazo máximo ou tem essa antecipação? Ela vai dizer assim, depende. Depende. Não é assim. Quanto à questão do prazo, né? O prazo máximo que hoje a Caixa trabalha são 420 meses, né? Que é o 35 anos, certo? Tem um estudo, né, na Caixa que diz que 80% em média dos contratos são quitados em até 8 anos. Então, a gente tem realmente... Bom, né? 19, realmente uma antecipação boa, né? Assim, principalmente porque, às vezes, a pessoa vende aquele imóvel, né? Repassa ali para outra pessoa. Então, eles... Faz balões, né? Balões, usa o FGTS para amortizar, até entendeu? Porque isso aí envolve também com a família em si, a estrutura da família. Às vezes, a pessoa contrata o financiamento, recém-casados, não tem filho, é uma casa menor... Né? E também exatamente. Aí depois, daqui a pouco, começa a precisar, né? Uma necessidade de uma casa maior e tudo. Então, eles têm esse estudo já, que realmente a maioria dos contratos eles são quitados em até 8 anos. Certo? Então, isso aí é ótimo, né? Para o banco, para eles é ótimo. E qual foi a outra pergunta que você fez, Diego? A questão da parcela. Por exemplo. Da percentual, né? Da parcela. Percentual da parcela. Diego vai querer pegar 300 mil reais lá com a Caixa. Quanto que basicamente ficaria ali em média a prestação, né? Assim, no SBPE, que é esse recurso da poupança, quando a gente vai para as prestações que são decrescentes, né, que começam um pouco maior e vão baixando, realmente é em torno de 1%, certo? Nesse mesmo valor de financiamento, você estaria pagando em torno de 3 mil, né, a prestação. E se você for para a price, ali varia um pouquinho entre 2.700, 2.700, 2.600, tem uma diferença. 0,9, alguma coisa. Né? É um pouco menos, porque as prestações são menores, porém lineares, elas não baixam, né, no decorrer do contrato. Mas para ter uma precisão mesmo, gente, só fazendo... Milena! Não, a avaliação. A simulação. Simulação e avaliação. Já no Minha Casa Minha Vida, é mais complicado a gente mensurar essa prestação, porque a taxa muda muito, né? No SBPE, a gente tem a taxa fixa ali, né? Mais ou menos fixas. Mas no Minha Casa Minha Vida, como ela tem uma variação muito grande, dependendo do perfil da renda do cliente, do valor do imóvel, a gente não consegue estimar assim, exatamente esse percentual, porque cada caso é um caso diferente. Perfeito. Entendeu? E tem a questão da o Luiz estava falando aqui, como é o nome do? Subsídio, depende da situação, da faixa. Exatamente, a renda, né? Tudo porque vai assim, impactar. mas não é no Brasil todo, isso aí foi o que eu aprendi também no curso lá, né? No Brasil todo tem a faixa é diferente, entendeu? A depender do estado e tal. É pelo número de habitantes, né? Isso, e também a renda per capita, né? Que às vezes, por exemplo, o salário mínimo daqui, que assim, gente, só para vocês entenderem, às vezes o Lula diz lá, né, o salário mínimo é tanto, mas às vezes um estado, né, pode, né, vir de Constituição Estadual, que aqui, tudo é copiado, né? A gente copiou o modo federal de ser, né, em federativos, né, índices federativos dos Estados Unidos, né, que são os seus 50 estados lá. Só que lá, eles, tudo que é concedido, que é o nosso caso, não é a mesma coisa do que é conquistado, né? Nos Estados Unidos, por isso que o nome é Estados Unidos, né? Então, eles conquistaram o direito de ter um estado, né? Então, por isso que lá a questão que é constitucional estadual diferente. É totalmente diferente uma da outra. Por isso que o advogado de um estado, às vezes, a depender da situação, não pega de outro estado porque é totalmente diferente a legislação, né? A corte e tudo. Então, voltando para o nosso caso, como a gente é copiado a coisa, né? A gente tem que entender ainda que existe um negócio chamado Constituição Estadual, né? No que concerne aqui a questão. Às vezes o Lula chega e diz que o salário mínimo é 1.325. Estou dando só um exemplo, tá? Só que o estado de São Paulo não é 1.325. O salário mínimo lá é mais alto. Entendeu? Por quê? Porque a questão regional influencia muito. Né? Com certeza. Eu tenho um grupo também, vejo, enfim, construtoras e tal. E tem muito meme, né? Na construção civil. Um deles é assim, rapaz, se você quiser achar... você quer uma loucura? Loucura é achar um apartamento em São Paulo, porque 1 metro quadrado construído em São Paulo, um apartamento, é caríssimo. Caríssimo, entendeu? Então, só voltando ao assunto, por isso que as faixas, Diego, e essas questões regionais implicam muito na questão, né? Por isso que é sempre bom você ter seu correspondente bancário de confiança e tudo, porque as normas, como ela está falando, às vezes tem 3 por semana, 3 por semana, eu acho.
Ave Maria, a pessoa é novo tanto para as pessoas como então... para você. Então, você tem que ter muita calma, né? Muita cautela. E aí, chegando agora lá no finalmente, né? Milena. Foi ótima a conversa. Gostou? Gostei. Foi tranquilo, foi não? Tranquilíssimo. Gente, ela tava nervosíssima, achando que ia ser uma coisa de outro mundo. E foi Aqui bacana. como se os clientes, né? Eu tô me sentindo em casa. Pronto, graças a Deus. E aí, eu queria te fazer um bate-pronto, né? Que a gente sempre faz aqui no final. Que eu vou te dizer uma palavra. E eu queria que você desse o significado. O que é que ela significa para você, Milena, né? A primeira é família. O que significa família para Milena? Família, para mim, é a minha base, né? Assim, é a minha base e meu futuro. Eu, assim, sou uma pessoa que eu valorizo, né, muito minha família. E moro longe, morro de saudade, né? Porque minha família mora toda em Fortaleza, né? Então, aqui sou eu e meu esposo, né? É a minha família daqui, né? E a família de lá. E, assim, até a família dele, eu também tenho, assim, uma atenção muito grande, né? Então, assim, hoje em dia, eu, graças a Deus, eu tenho uma família que me dá uma tranquilidade, que me dá paz, né? Eu tenho um marido maravilhoso que me apoia, entendeu? Então, assim, eu sou muito realizada. Eu sou muito realizada com a família que eu tenho, como com a que eu construí. Sim, entendeu? Perfeito. Graças a Deus, eu só tenho a agradecer. Segundo, em off a gente conversa, gente, né? Antes de entrar aqui, para saber as coisas, né? Deus, Milena. Gente, falar de Deus para mim é tão fácil. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé. Eu sou daquelas que eu fecho os olhos e eu entrego minha vida a Deus. E tudo que acontece na minha vida, eu tenho certeza que ou é com o consentimento dele. Então, assim, até mesmo quando acontece algo de ruim, sim, eu busco o que eu preciso aprender, o que Deus quer me o que ele está ensinando, né? Sabe, assim, eu já tive já perdi uma filha, né? Uma filha que ela tinha 2 anos. E na época que eu perdi, assim, foi um baque, né? Claro. Então, ao mesmo tempo, assim, a gente passa por um processo, né? Então, assim, a nossa fé, ela é posta à prova. Testada, né? Ela é testada, entendeu? E eu consegui sair disso fortalecida na minha fé. Porque não é todo mundo que consegue. Tem gente que abala, né? Assim, e eu realmente passei por momentos assim, mas posso dizer que Deus foi, assim, um bote salva-vidas na minha vida. E que continua sendo, sabe? Então, tem momentos que quando eu estou, assim, muito aflita, sim, tudo eu penso, o que Deus quer me ensinar com isso? E oro, sabe? Então, assim, eu acho, não sou nem uma pessoa que frequente muita igreja. Sim. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que tem uma fé muito grande. Sim. Sabe? Então, minha vida, ela é entregue totalmente nas mãos de Deus. E eu digo, se for para ser para o meu bem, que venha. Se não for, eu vou saber que não era para o meu bem. Se não acontecer. Orando, lembrei do que tu falou aí, me pegou. Que quando estou orando, eu digo assim, meu Deus, tomara que os meus planos estejam alinhados aos teus. Mas se não tiver, que os teus sobreponham os meus. Porque às vezes a gente está achando, eu falo isso muito com o Diego. Eu estava o que eu estava fazendo aqui, mano? Estava dando uma aula na sexta-feira aqui do workshop. Rapaz, os homens começaram um bate-boca aqui. E eu tentando dar aula aqui, eu falo, nossa senhora, o que está acontecendo e tal. E aí logo depois, na hora a gente foi para almoçar, né, e tudo, e a gente perdeu uma obra, né? Perdeu uma obra, por quê? Aí a gente começou a questionar, né? Pô, mas por que a gente não pegou? Tava tão massa, a gente deu, né? Deu 100% quando 100% e tal. Aí eu me lembrei de um cara lá, um dono de uma imobiliária lá em Alagoas, que a gente foi assistir uma palestra dele. Milena, era a obra. Era a obra que, tipo assim, em 2 anos de empresa, se eu começasse a fazer ela, quando eu terminasse, eu acho que eu ia encurtar 5 anos. Porque o portfólio que ela ia me dar seria assim, era loucura, né? Era um desafio. Era um desafio, e, cara, a gente estava assim, sabe, assim, com a gana. A gente ia sempre, era certeza, né, Diego? A gente ia dar tudo de si. Como a gente já dá, mas a gente ia fazer, né? Fazer valer a pena. E a gente ficou muito triste, porque eles estavam
A gente é muito assim, né? Nós três. Quando um tá triste, os outros dois tentam segurar. Nesse caso, os dois estavam tristes. Ele e o Igor. Muito abalados. Os caras estavam... E eu lembrei do cara. Esse cara é chamado Raposo. Ele é o maior imobiliário lá de Alagoas. E ele chegou e disse assim... O corretor dele chega, viu, Luiz? O Luiz tá aqui fora, só ouvindo, né, Luiz? E ele disse assim... Você tá suado? Tô. Você fez o seu melhor para vender o imóvel? Fiz. Então pronto, vá para casa, meu amigo. Durma, tranquilo. Se você deu 100% de si e não deu certo, abençoe a pessoa que lhe venceu e vá para frente, bola para frente, né? Se você tem que dar o seu melhor. Se não deu, é porque tem alguns motivos, né? E eu tava falando com o Igor, que o Igor é consagrado, né? Da Rainha da Paz. Eu disse, cara, é isso, um homem de pouca fé. Vamos ter fé, rapaz. Né? Eu sempre digo isso, né? Às vezes ele diz isso pra mim, que às vezes eu que caio, né? Que a gente é falho, né? E aí eu disse isso pro Igor, me lembro, que eu não disse pra ti, eu disse pro Igor que eu tava no momento com ele, que o Igor tava arrasado, porque a gente realmente tinha lutado pra fechar a obra, né? E aí o Igor tava abalado e disse, calma, macho, às vezes a gente não sabe, mas é um livramento. De repente você foi ferramenta de Deus nesse momento, né? Talvez. Ele tocou e você foi... Eu rezo muito, Milena, para que Deus abençoe a minha palavra. Para que não seja palavra de maldição, nunca. Que eu fale uma coisa, tá entendendo? E aí, isso aí me tocou porque eu faço essa oração aí. Que é tipo... Que eu faço do meu jeito, né? Sim, claro. Que a minha vontade esteja parecida com a dele. Mas se a dele estiver em choque com a minha, que a deles vença. Eu quero muito isso, mas se não for pro meu bem, então que não venha, né? E assim, eu acho que isso a gente tem em comum, né? A gente, às vezes, fica meio assim, cabisbaixo e tal, mas, ao mesmo tempo, cara, vamos pra cima. Porque, na verdade, eu acho que a fé, ela é um exercício, né? Assim, um exercício que a gente também faz, né? Na cabeça da gente, nos pensamentos da gente. Tudo na vida da gente, hoje eu vejo que, assim, os pensamentos da gente, a gente tem o poder de direcionar, né? Às vezes, tem coisas que a gente se aborrece, mas se a gente parar um pouquinho ali e pensar... Por que eu estou aborrecido com aquilo? Às vezes nem é aquele motivo. Você consegue encontrar o real motivo de você estar aborrecido. Porque às vezes não é. Aí você desconta na pessoa errada. Você entendeu? Né? Então, com certeza. É um momento realmente. Às vezes eu fico assim, quando eu estou muito irritada, alguma coisa, sabe? Eu tento parar e tento me perguntar por que eu estou tão irritado? O que está me irritando? O que está me deixando assim? Porque eu sei que não é com aquilo que eu estou irritado, porque aquilo é muito pouco para me estar daquele jeito, né? Naquele estado de espírito, né? Uhum. E com um pouquinho que a gente faz esse exercício, né, mental, a gente consegue realmente discernir e encontrar o que é. E aí, quando a gente encontra, a gente se acalma. Entendeu? Justamente. Então, eu acho muito legal isso, essa consciência. E legal, o teu testemunho aí com Deus. Eu sempre pergunto isso, porque isso aí eu começo a saber quem é aquela pessoa, entendeu? O que ela pensa, assim, é muito bacana. E a última pergunta, né? A correspondência bancária, né? O que ela é na tua vida. Que é a tua vida profissional, né? Digamos assim. Sim. Eu já, assim, no início eu já falei, né? Que a correspondência bancária que é uma coisa que me traz muito prazer por fazer parte, né? Dos sonhos de muitas pessoas, né? Quando eu comecei como correspondente, era uma área que eu não sabia de nada, né? Então, assim... Somos dois. Eu entrei como correspondente da Caixa, acho que vocês nem sabem, né, desse detalhe. Mas quando a gente se credenciou para ser correspondente, essa área de correspondência, ela era feita dentro da agência. A gente fazia os formulários dos clientes à mão e mandava para a agência fazer o cadastro, fazer a análise de crédito. Então, assim, eu entrei muito no início. Todo o processo que a Caixa já fez de automatização desses processos, eu acompanhei todos. Tudo, para mim, foi um aprendizado, entendeu? Então, assim, até hoje, eu sou uma pessoa que... Eu tenho muitos anos já nessa área de correspondência, mas sou uma pessoa que eu vivo em função do normativo. Porque, tanto pelas mudanças também, né? Uhum. Como também porque eu gosto muito de ter segurança do que eu estou falando, sabe? Assim... Se alguém me perguntar alguma coisa que eu não tiver certeza, eu não respondo. Eu corro para normativo para procurar. Confirmo. Aguente só um pouquinho. Muitas vezes eu mando, inclusive, o trecho do normativo para as pessoas, porque
Porque não, é legal, isso é importante. eu gosto de me resguardar. E também, quando a gente lê, a gente aprende, né? Então, assim, se é um tema que eu não tenho segurança, é porque eu não sei o suficiente. E eu vou atrás de saber, sabe? Então, até mesmo na Caixa, na agência, eu sou uma pessoa que, até quando eu vou lá brigar pelos meus clientes, eu levo os normativos para disputar com eles lá. Porque, olha, tá você aqui, não tem razão, tá aqui no normativo. Isso é muito então, bom. assim, eu amo o que eu faço. Amo de paixão o que eu faço. Óbvio que, por mais que a gente se sinta realizado, isso não é 100% do tempo que a gente está ali sorrindo à toa. Claro que eu tenho meus problemas, né? Não, todo mundo tem seus problemas no trabalho. Às vezes a gente... Você não está num dia bacana para atender. Então, às vezes, o cliente chega naquele momento que você está com a cabeça a mil, você não dá um bom atendimento que você queria, que você gostaria, entendeu? Então, assim, como qualquer um, nós todos somos seres humanos, né? Sujeitos a falhas. Mas, no meu coração, eu sou muito realizada com o que eu faço, sabe? Nossa. E quando eu pego aquelas pessoas, assim, que a gente vê que aquilo ali foi mesmo uma mudança na vida delas, sabe? Que a gente pega mesmo, para alguns clientes que são assim, aí é que a gente fica mesmo feliz, sabe? Assim, parece que dá, assim, um fôlego, energia a mais, uma energia a mais. Esse salário aí, essa remuneração, ela é mais importante ainda do que a pecuniária. Assim, você... Não tem preço. Não tem, pô. Eu recebo mensagem de cliente e tal, pô, cara, eu tive um problema assim, se assado, vocês regularizaram. Ou então, tipo, tem um problema assim, vocês resolveram, meu irmão, tal. Isso aí... Todo mundo gosta, assim, a gente né? A gente tem, assim, o ser humano é natural dele um pouco da vaidade, né? A gente não pode deixar isso ego, né? Subir a cabeça. Mas eu acredito, assim, que todo mundo gosta de um reconhecimento. Eu não trabalho para isso. Não trabalho para isso. Mas a gente fica feliz quando a gente, né, tem um feedback legal, positivo. Com certeza. Né, a pessoa ficou satisfeita com o atendimento. Quando vem outra pessoa que diz, te recomendaram, né? Fulano de tal, disse que fez o processo com você e tal. Então, assim, tudo isso é o que complementa, né? Sim. Complementa a gente consiga trabalhar mais e melhor. Ainda, exatamente. Então, assim, eu realmente, essa parte de correspondente eu me achei e sou muito feliz. Show de bola. Continue, viu? Gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio muito massa. Nós estamos aqui de frente com uma profissional de gabarito, de excelência, de muita experiência, né? Que é a Milena, que vai vir aqui de novo para cá, viu? Mas agora pra gente dar uma aula como professora, o desafio. Nossa, eu só coloco a Milena em desafio, viu? Mas a vida é isso, né? Cara, já tá tranquilo. Quem tem esse tempo todo de correspondente, desafios. Quem tá acostumado com normativo 3 vezes na semana. 3 vezes na semana dá certo qualquer coisa. Então você vai vir pra cá, já estamos marcando com os meninos, certo? Ou na terça ou na quinta, né? Certo. Pra gente poder vir aqui 5h30 da tarde com a rapaziada, com o pessoal aí. E, gente, muito obrigado de coração. Assistam, divulguem esse vídeo. Se inscrevam no canal Casa e Café Cash. Sigam a gente. Isso. Milena, qual o teu Instagram? Pessoal, seguir. Milena Gomes CB, de correspondente bancária. CB. Milena podem Gomes. Me seguir lá, viu? Estou sempre postando ali alguma coisa de novidade. Tá precisando mexer mais lá, viu? Tem que movimentar mais. Mas eu vou melhorar, viu? Então, meus planos ali vão dar certo. E, gente, sigam as redes sociais da Arco Construtora, @ArcoConstrutora. Siga a gente também, né? Gabriel Chacon Pro, Arquiteto Diego. LPS. LPS, que é a abreviatura de Lopes, né? Pra quem não sabe. Isso? É isso aí. Então sigam a gente, se inscrevam no canal e comentem. É importante que as pessoas comentem, né? Saber o feedback, né? Ou até a dúvida mesmo. De repente uma dúvida, né? Que tiver. Isso, se vocês tiverem uma dúvida, né? Assim, com certeza, se tiverem uma dúvida, vocês colocam, a gente manda pra Milena, a Milena faz um videozinho e a gente coloca no nosso canal. É canal direto, pode ir. Pronto. Tem moral, viu? Gente, pois muito obrigado por todo mundo, a todo mundo que assistiu. E Cafistones, sigam a Cafistones, que é o nosso patrocinador oficial aqui. Sem eles, a gente não poderia estar fazendo esse evento, beleza? A bandejinha aí, tudo aqui tudo é deles, inclusive essa mesa também. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu.